tem fé. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar sobre Exu Mirim. Mas antes da gente falar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o joinha, dê o seu like, que é isso que vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Hoje falamos sobre Exu Mirim, respondendo uma pergunta que fizeram aqui no chat, tá? Eu peço desculpa, eu não lembro realmente quem foi que fez, mas que já surgiu algumas vezes. Todo mundo precisa trabalhar com Exu Mirim? Vamos lá, isso depende muito do conceito da sua casa e da sua doutrina. Existem algumas doutrinas específicas que dizem que Exu Mirim é preciso trabalhar. Algumas até colocam, né, como o caso de algumas vertentes de Umbanda, que Exu Mirim faria parte de um outro conceito de Exu. Alguns dizem que Exu Mirim nem nunca foi encarnado. Mas enfim, vamos falar numa regra geral de Umbanda. Quando nós lemos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, cada espírito possui a forma, né, ele se plasma da forma que ele quer. Então, nós não podemos falar que o Exu que você trabalha, o caboclo, o preto velho, aquela entidade, realmente tem aquela forma fluídica, mesmo que seja no plano espiritual. Eu posso falar, assim, um pouco pela minha evidência, que eu conheço várias entidades que têm uma forma fluídica e em terra tem outra. Nós podemos citar, por exemplo, o caso do caboclo das Sete Cruzilhadas, que era um padre, tá? Um padre italiano, né, o Gabriel Malagrida, que em terra se plasmava como um índio. Então, nós temos muito desses conceitos de espíritos que são uma coisa no plano espiritual e se plasmam de outra. E quando nós levamos isso em consideração, nós não podemos dizer que o seu herê, que a sua criança, realmente seja uma criança. Tá? Aquilo é uma forma fluídica. Pode ser um espírito ali de 60, 70, 80, 90 anos plasmaticamente, porque com certeza ele tem muito mais do que isso. Tá? Um espírito aí, para ele poder se comunicar com uma entidade, ele já tem que ter um bom tempo na espiritualidade. Isso é um outro assunto extremamente polêmico, mas isso fica para outra pílula. Nós temos que entender que as nossas entidades, aquela forma que elas assumem, são formas significativas, formas simbólicas, formas para passar uma mensagem, tá? Seja do seu trabalho, seja da sua forma de se apresentar, seja dentro da sua doutrina, dentro da casa que você trabalha, dentro da corrente. Então, quando nós entendemos isso, que espírito não tem forma, espírito também não tem sexo, do mesmo jeito que nós não podemos falar que a sua pombagira seja um espírito feminino, porque não existe espírito feminino e nem masculino, existe espírito. Do mesmo jeito que o espírito também não tem forma, não tem cor, não tem sexo e não tem idade. Então, quando nós entendemos esse conceito, o Exu Mirim é uma forma de se apresentar. Por mais que eu sei que algumas casas tenham giras específicas de Exu Mirim, como também existem giras específicas de Pombagira, como existem giras específicas de Exu, como existem giras específicas de malandros, giras específicas de caboclos de Xangô, eu mesmo conheço algumas casas que trabalham caboclo de Oxóssi numa gira, na outra caboclo de Ogum, na outra caboclo de Xangô e na outra outros caboclos. Nós temos que entender que a forma como cada casa trabalha, a entidade vai te adequar. Agora, nós não podemos dizer que todo mundo precise trabalhar com essas formas. Por quê? Porque o Exu Mirim, ele é um Exu, ponto. Ele é um Exu que se plasma, que usa a forma fluídica de criança. Tá? Então, o que ele vai te ensinar é dentro da linha de Exu. Então não precisa necessariamente... Ah, Pai Léo, mas eu tenho Exu Mirim? Sim, todos têm. Você tem Exu Mirim, Exu das Almas, Exu de Encruzilhada, Pombagira. Como você tem Exu de Ogum, Exu de Oxóssi, Exu de Xangô. Ah, mas eu nem tenho esses orixás na coroa. Mas tem, porque toda energia demanda de um mensageiro. E nós podemos, mediunicamente, ter contato com todos os mensageiros que nós quisermos. Então, sim, você vai ter na sua coroa um Exu Mirim. Mas isso não quer dizer que você precise necessariamente trabalhar com o Exu Mirim. A não ser que seja uma gira específica e você não queira ficar ali no canto sem incorporar. Você vai trabalhar com o Exu Mirim. Mas isso não é uma ordem que você obrigatoriamente tem que trazer o seu Exu Mirim e todo mundo tem que trabalhar o Exu Mirim. Porque o Exu Mirim é um conceito dentro da linha de Exu e é apenas mais uma forma fluídica tão magnânima. E aí eu não estou falando de representação,
porque Exu Mirim vai representar muita coisa. Eu vou fazendo um doutrinando sobre Exu Mirim, sobre a origem de Exu Mirim, e representa muita coisa. Mas como trabalho específico prático, é uma forma fluídica de um Exu. Até mesmo por isso é muito comum que você trabalhe com o Exu Tranca-Ruas e com o Exu Mirim Tranquinha. Você trabalhe com o Exu Caveira e com o Exu Caveirinha. Isso é muito comum porque é apenas uma forma fluídica de uma entidade trabalhar com você. Não estou dizendo que o seu Exu Mirim e o seu Exu são as mesmas entidades. Não são. São entidades específicas, são espíritos diferentes, porém que vibram muito próximos, e é uma forma fluídica de trabalhar, mesmo que sejam outros espíritos. Agora, se você quiser saber mais sobre Exu Mirim, sobre tudo isso que eu falei, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz. Nós temos luz. Peba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz. Nós temos